Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Ministério Graça e Apostolado, um ministério sério que leva a palavra de Deus a sério. E esta noite não será diferente. Você vai receber uma mensagem para a edificação da sua vida. Amém? Eu creio pela fé que Deus vai falar muito com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Bíblia, papel e caneta, e nós vamos ao ensino desta noite para que você cresça em graça, no conhecimento, para a glória de Deus. Quero agradecer a todos os abençoados que estão ao vivo agora, pelo YouTube, pelo Facebook, a todos que estão perto, aqueles que estão longe, ao mover de Deus, porque Deus, Ele é o Deus de perto, Deus de longe, Ele é o Deus que se manifesta na vida de todos nós, sempre. Amém, ovelhas? Então, eu creio que há um mover de Deus, porque para Deus não há distância. Amém? Não há distância. Nós estamos aqui hoje para receber a palavra de Deus. Você que está aí na Bahia, você que está fora do Brasil, você que está dentro das 27 cidades do Brasil, também está recebendo a graça de Deus. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia e vamos ver, porque eu quero perguntar para você hoje, do que você vive? Do que você vive? Eu vou te ensinar que nós vivemos das obras preparadas, das boas obras, vivendo das boas obras. Amém, abençoados? Diga, eu vivo das boas obras. Como assim, pastora? Nós vamos ver como está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Nós estarmos aqui nesse exato momento já é uma obra de Deus. Já é uma predestinação de Deus, algo que Ele já predestinou, uma obra que Ele já efetuou em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. E isso não tem como nós mudarmos, porque os planos de Deus são imutáveis. As vontades de Deus, os desígnios de Deus são imutáveis. E como eu quero dizer para todos vocês que nós temos uma festa em março, também já está esta obra determinada por Deus. O Senhor já planejou, já está planejado. Você que vai vir de perto, de longe, saiba que os planos do Senhor já estão estabelecidos para a sua vida. Então, tome uma atitude de fé e vai atrás daquilo que você quer. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios 2 e vamos começar essa ministração para que você entenda perfeitamente do que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Efésios, aqui. Vamos lá. Para alguns que estão acostumados só a ver o apóstolo Marcos toda quarta-feira, até ficam perguntando, né? Cadê o apóstolo? Eu dei férias para ele, tá, abençoado? Férias por um tempo indeterminado. Não, vamos dar férias para o nosso apóstolo, amém? Você está aí, você concorda? Tem que dar um descanso para o homem de Deus? Tem que dar, abençoado, tem que dar. Não é fácil, o que passa na mente do homem de Deus é muitas coisas. Deixa ele descansar um pouco. Então, Efésios, mas ele está bem, graças a Deus, amém, abençoados? Efésios 2. Você sabia que Deus começou a obra dele em nós? A primeira obra de Deus foi a salvação. Porque antes de criar os céus e a terra, Ele nos criou e nos fez. Imagem e semelhança dele. Depois veio o céu, água, luz, terra, que ele está lá em Gênesis 1, que daí ele começou a criar todas as coisas. Ele começou estabelecendo na terra, no mundo, a obra, a perfeita obra dele. A perfeita obra de Deus, que ele chamou à existência aquilo que ele
queria que acontecesse. E como fosse, do jeito de Deus. Mas a primeira obra que foi efetuada foi a nossa existência e Ele nos trouxe a salvação. Amém, abençoados? Eu creio que é uma gratidão muito grande para nós entendermos isso hoje. Viver dessas obras de Deus. Você sair lá fora, você enxergar o mar, você enxergar o céu, você poder ver a luz do dia, você poder ver quantas montanhas, quantas matas, quantos verdes nós temos no mundo, quanta água, abençoado. Tudo obra de Deus, tudo feito por Deus, amém? Agora você olhar para o ser humano, que é tão diferente um do outro, tão diferente. Você olha para as árvores, você vê, olha, aquela árvore tem vida, ela é diferente, ela tem uma flor azul, rosa, amarela, roxa. E aí você olha para um ser humano e você vê que dentro daquele ser humano, ele tem uma imagem semelhante que tem dentro de você. Todos nós temos a imagem de Deus, porque nós somos criados por Deus. Amém? Então vamos lá. Efésios 2, versículo 8. Depois eu vou dar uma lida lá em Gênesis para nós sabermos alguma coisa a respeito dessa criação de Deus aí, desta obra perfeita que Deus fez. Mas aqui está dizendo assim, olha, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E a fé, abençoada, é uma obra que Deus colocou para nós. Como assim, pastora? Porque você chama a existência por fé e essa obra, ela se forma, ela se materializa, ela vem em forma para você, de uma forma que você vê. Você chama a existência, você confessa, você ora, e aquela obra, o quê? Não sei o que você está chamando a existência. Deus disse, haja luz. E aquela obra se fez. As pessoas, eles trabalham e eles fazem edifícios. Eles chamam a existência aquela obra e eles chamam pessoas capacitadas para erguer aquele edifício e ali começa uma grande obra que mais para frente você vai passando dias e dias em frente daquele lugar. Ao determinado tempo de 1 ano, 2 anos, você vê aquele edifício enorme. Enorme. Aquilo é uma obra que o homem começou a fazer. Amém? E nós olhando hoje para a terra, no geral, você vê que é uma obra feita por Deus. Ele chamou a existência essa obra e aconteceu da maneira que Deus quis. Da maneira que Deus quis. E hoje eu olhando aqui dentro da igreja, tem as obras que Deus, você, eu, todos vocês que estão me vendo agora, que estão me assistindo agora, Deus te fez do jeitinho que Ele quis, do jeitinho que Deus planejou, Deus te criou, Deus te fez. Espírito, alma e corpo, Deus te desenhou. E nós não podemos achar ruim de nada, porque nós somos a obra perfeita de Deus. A obra perfeita. A junção de carnes, abençoado, e às vezes criado pessoas com gênios diferentes, isso já são a raça que Deus criou. Mas o formato, abençoado, que Deus fez para cada um de nós, isso não muda. Isso não muda. Então, eu quero dar glória a Deus por quantas pessoas que estão nos assistindo, quantas pessoas que estão no mundo, quantas pessoas que são, de fato, obras de Deus, feitas por Deus, criadas por Deus, para a glória de Deus. Amém? Então, aqui em Efésios 2, Efésios 2:8, está escrito, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras de homens. Amém, abençoado? Não que eu ou você fizéssemos alguma coisa para ser salvo. Não da forma que nós viéssemos a desenhar um prédio, um carro, tudo que as pessoas criam, da forma que eles desejam, da forma que Deus também dá a eles ideias, sabedoria, inteligência. O homem vai lá, faz uma obra, um edifício, uma casa, uma ponte, um viaduto.
Tudo isso, a sabedoria que Deus vai dando para o homem. E também assim, nas mãos de médicos, você vê tantas coisas que eles vão lá e eles conseguem construir. Quando uma pessoa perde pedaço do nariz, eles vão lá e conseguem construir. Eles fazem uma obra e fica perfeitinho, porque ele estudou para aquilo. Amém, abençoado? Mas concernente à obra de Deus, a salvação de Deus, o que Deus fez por nós, isso não tem como ninguém fazer. Nenhum homem consegue ou conseguiria fazer esta tal obra que foi a nossa salvação. Então, aqui não tem a mão de homens, não das obras para que ninguém se glorie. Olha, eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu fui salvo porque eu fiz aquilo. Na lei, muitos se gloriam porque ele ficou em jejum por muitos dias antes do batismo. Ele ficou em jejum por muito tempo orando, se consagrando para aquele suposto dia. Porque ele se gloria naquilo. Mas nós entendemos hoje, abençoado, que nada veio de nós. Nada partiu de nós. Nada, abençoado. Tudo provém de Deus. E aqui diz assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Diga, eu fui criado por Deus para as boas obras. Será que você consegue entender, ou se eu perguntar para você, quais são as boas obras, ou o que é isso, pastor, a boa obra de Deus na minha vida? A boa obra de Deus. A sua fé te traz uma boa obra de Deus. Aleluia, Jesus. E você conseguir descansar em Deus, tomar posse daquilo que você chama a existência, e aquela obra se concretiza na sua vida. Uma cura é uma obra de Deus na sua vida. Um carro que você tanto almeja e Deus te dá de uma forma que você fala, só pode ser a mão de Deus. Hoje mesmo, pela manhã, o apóstolo trabalhando, que ele trabalha com compra e venda de carro, acho que todos vocês sabem. E ele estava fazendo uma compra de um carro e o rapaz, de repente, falou para ele assim, olha, pastor, eu vou vender o carro por aqui mesmo. Apareceu uma pessoa aqui, eu vou vender por aqui mesmo. O carro estava sendo um preço muito em conta. Tudo bem, o pastor descansou em Deus. E eu pensando comigo, se for para ser dele, não tem quem vai impedir que seja abençoado. São coisas que você chama pela fé a existência. Você consegue construir algo na sua vida pela fé. Uma obra que você edifica na sua mente pela fé. Muitos estão construindo algo na sua mente, estar aqui no MGA. Poder ver nós de perto, eu e o apóstolo abraçar, estar conosco, estar com o MGA, a família MGA. Isso você está construindo na sua mente. E eu creio pela fé. Ai, Davis, pega um pouco de água para mim, por favor. Eu creio pela fé, abençoado, que isso vai se concretizar. É igual você estar levantando o edifício, você começa lá por debaixo, lá na base do edifício, né? Na sapata, o fundamento que você vai fazendo, e ele vai se levantando, vai, né, o tempo. E quando você menos espera, aquele edifício está pronto. Aquela obra que você tanto almejou fazer e construir está pronta. E é mesmo assim quando você consegue chamar à existência as obras de Deus que você tanto quer na sua vida. Então, o apóstolo descansou daquilo e eu fiquei em paz. Passado umas 2, 3 horas, o rapaz voltou e ligou para o pastor. Olha, pastor, o rapaz não veio aqui, não depositou, não me procurou. Você ainda tem interesse no carro? E na hora eu tive o discernimento do qual abençoado. O que Deus começa a fazer na sua vida, Ele termina. Se está nos planos de Deus, é a mesma coisa você começar uma obra e aquela obra parar pelo caminho. Se está no plano de Deus, vai ter começo, meio e fim. Amém, ovelhas? Diga, na minha vida, tem que ter
começo, meio e fim. Vocês sabiam que tem muita gente que já compraram a passagem para estar aqui em março? Muita gente. Então já teve um começo. Vai ter um meio e vai ter um fim. Para a glória de Deus. E nós estamos chamando a existência, isso tudo na sua vida. Então, aí o rapaz ligou para o pastor, concluíram, né, a compra, né, da forma que foi para ser feito, e nós demos glória a Deus. E eu imediatamente falei, tudo está no controle de Deus. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, abençoado. Porque aquilo que Deus começa na sua vida, se não for para ter um fim da forma dele, ele já para ali no começo mesmo. Ele já nem te dá mais condições de ir para frente o que você almeja, porque não está no coração de Deus. Amém? Então aqui está escrito assim, ó, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga, Deus já preparou. Diga, eu só tenho que andar nelas. Será que você entendeu isso, abençoado? Deus já preparou. Deus já preparou todas as obras. Todas as obras na sua vida, ovelha. Deus já preparou. Claro que a nossa carne, ela fica ansiosa, preocupada, entristece, chora, fica ansiosa. Algumas carnes entram até numa depressão, porque a tristeza é profunda, o sentimento fica tão debilitado que as pessoas elas entram numa suposta tristeza tão profunda. Por que suposta? Porque ela pode sair daquilo ali se ela usar a fé dela. Se ela usar a fé. A fé te faz sair de todas as situações. Então, quando você tem algumas situações difíceis e você passa por ela e a sua mente, ela se abala de tal maneira que você não consegue ver saída. Aí você começa a pedir oração para se fortalecer em Cristo, para que as pessoas te ajudem, para que você consiga, né, abençoado, se levantar e você vê o agir de Deus na vida das pessoas. Então, isso é natural, abençoado. É normal nós passarmos por isso. Mas essas obras que o Senhor já tem preparado para nós, saiba que nenhuma delas serão frustradas na sua vida, abençoado. Nada na sua vida vai ser impedido, porque elas já estão determinadas por Deus, como está escrito. Deus preparou para que andássemos nelas. E nós vamos ver algumas pessoas que andou nas obras preparadas de antemão por Deus. Você sabia que nós temos, não agora, mas daqui meia hora, daqui um dia, daqui 10 dias, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui tantos anos, nós vamos começar a olhar para trás e ver essas obras em nossas vidas? De repente, você não imagina algo que você possa ter. E Deus já tem preparado para você. Na Bahia, tem pessoas chamando a existência o MGA lá. Só que ainda não apareceu nenhum responsável. Alguns que apareceram, retrocederam. Vocês se recordam, vieram alguns aqui, né, da Bahia até. Vamos abrir o MGA e tal. Estou citando porque eu vou falar algo agora. Então, eu quero dizer para o povo da Bahia, a obra de Deus já está preparada por Ele. A pessoa que vai ser o responsável pelo MGA na Bahia pode estar no grupo, como pode estar chegando no grupo, ou pode estar para chegar no grupo ainda. Pode estar para acontecer na vida de alguém. Eu sei que essa obra já está preparada. Eu sei que já está preparado, porque está escrito, abençoado. Está escrito e eu creio. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Descansem, o povo da Bahia, descansem. Porque no Pernambuco, Deus já tinha preparado. Aqui em São José dos Campos, Deus já tinha preparado. E aconteceu. Amém, abençoado?
em Capivari do Sul também, lá com o pastor Zé Heitor também. Deixa eu ir lembrando de mais pessoas, me ajudem. Em Manaus também já aconteceu. Em Brasília já aconteceu. Tem muitos lugares que já aconteceu a obra, que já estava preparada por Deus. Então, não é da nossa forma, do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que já está preparado. Tenham paciência, não desanimem, porque ao tempo de Deus vai acontecendo. Amém, abençoado? Foram 28 anos para nós vermos o MGA sendo espalhado pela terra. Nós temos aqui o irmão Ironildes. Está quantos anos com a gente, irmão Ironildes? Quantos anos o senhor está aqui no MGA? Um pouco mais de 20 anos. Ele é prova viva de quanto tempo, de um tempo para cá, e quanto tempo foi que levou para o MGA nascer em alguns lugares. Mas nós já orávamos e pedíamos a Deus um líder, um representante do MGA. Em cada lugar da terra, cada cidade. E isso está acontecendo, abençoado. Então, as coisas de Deus, a obra de Deus, não é do jeito que nós queremos. Não é do nosso tempo, é no tempo dele. Amém, abençoado? Então, não se entristeçam, não ficam tristes, porque tudo tem o tempo determinado por Deus. Amém? Então, eu quero mostrar para vocês, a respeito dessa obra, que Deus já preparou para que nós andássemos nela. Deus já tinha preparado para alguns essa obra. Agora, você preste atenção e tome como exemplo na sua vida, porque coisas irão acontecer na sua vida. E você vai falar assim, mas foi da forma que aconteceu com tal irmão, até mesmo como está escrito. É abençoado, porque a história se repete. A história se repete. Muitas coisas irão acontecer na sua vida. E você vai se identificar com alguém da Bíblia. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Tem pessoas sendo curadas hoje de muitas coisas ruins, e Deus no passado também curou, porque Ele é o mesmo, Ele opera os sinais, milagres. Recentemente, abençoado, eu fiz uma homenagem para minha mãe aqui, e minha mãe ela foi diagnosticada pelos médicos que ela estava sujeita, que eu acho que esse termo não existe, ou você tem ou você não tem, mas os médicos tinham feito uns exames nela e tinha dado uma fissura no pâncreas dela. E essa fissura, segundo a medicina, era tudo para se encaminhar para um câncer no pâncreas da minha mãe. E nós começamos a orar, chamar a existência, confessar, declarar. E eu pensei num certo momento, eu falei, bom, a obra de Deus na vida da minha mãe é da forma de Deus, não da nossa forma. Se tiver, é para a glória de Deus, nós vamos glorificar o Senhor e as coisas vão acontecer. Se não for, glória a Deus, e Deus vai nos dar sabedoria, entendimento, como nós vamos levar tudo isso, abençoado. Porque tudo quando chega novo na nossa vida, tudo causa um impacto. Você, de princípio, fica meio fora desse mundo. Então, para a glória de Deus, ela fez um monte de exame, abençoado. E alguns médicos disseram para ela, eu acho até que a medicina deveria ter um pouco de cuidado com as pessoas, sem ter uma certeza 100% do que vê. Porque isso pode causar um trauma dentro de uma pessoa, de um ser. Porque ele é um ser vivo, tem sentimentos. E tem pessoas, quando recebem tais informações, tem pessoas que não suportam, elas tiram as suas próprias vidas antes que as coisas aconteçam. E ali já cria uma situação muito difícil. E graças a Deus, não tem câncer ali, abençoado. Não tem. Deus já tinha uma obra preparada ali dentro. Ela está glorificando o nome do Senhor, ela vai contar testemunho, ela vai falar, porque Deus, abençoado, deu a ela uma fé tamanha
que ela pôs em prática e começou a orar e chamar a existência a cura na vida dela. Quando ela foi mostrar os exames, os médicos falaram assim, não, você não tem nada de câncer aqui. O que tem é uma fissura, que precisa sim fazer uma cirurgia, mas não tem nada a ver com câncer. Então, abençoados, eu quero dizer para você que a obra de Deus na sua vida já está preparada por Ele. E você vai se identificar com algumas quando você ir aqui em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Ovelhas, quando nós colocamos a nossa fé em prática, as obras são concluídas em nossas vidas. Você entendeu o que eu disse? Quando você coloca a sua fé em prática, as obras são concluídas. Elas são feitas na sua vida. Elas são terminadas. Termina-se aquela obra que Deus começou na sua vida. A fé, ela faz algo extraordinário na sua vida. É pela fé que eles conquistaram. É pela fé que a Sueli Gomes foi até a agência e comprou a passagem dela por, olha, um testemunho maravilhoso de se ouvir. Não tinha condições, não tinha como. E Deus enviou na casa dela a maneira, o jeito dela obter as passagens e vir para o MGA em março. Amém? Então, aquilo que está determinado por Deus, abençoado, não tem como nós negarmos. Amém? Tem como você aguardar. Aguarda porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Hebreus 11 está escrito assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé, eu vou ir pulando, citando alguns aqui, para que nós não tenhamos que ler o Hebreus todos, mas só para você ter uma ideia, né? Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados, foram feitos. Porque, abençoado, a obra de Deus, quando ele começou... Deixa eu ir aqui em Gênesis, só para você ter uma ideia. Aqui em Gênesis 1, no princípio criou Deus. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha, abençoados, tudo o que Deus fez, Ele chamou a existência e aconteceu. Olha aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, e o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. E aqui Deus foi descrevendo como Ele criou o mundo que nós vivemos. Deus chamou a existência, abençoado. Deus chamou a existência. Então, quando nós chamamos a existência, a obra é feita. Porque ela já foi preparada. Como assim, pastora? As coisas não são pela fé? As coisas não existem pela fé? As coisas não existem pela fé? Diga pela fé. Como que se constrói algo? Diga pela fé. Não é isso, abençoado? Pela fé? Então, nós estamos vivendo das obras, das boas obras que já foram construídas pela nossa fé. Você vai lá, ora, crê, chama a existência e você aguarda as coisas acontecer. Aquela obra que você imagina pela fé. Amém? Então, assim nós estamos vendo aqui, Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Aí você vê, pela fé, Enoque foi transladado. E ele vem dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E eles continuaram pela fé.
fazendo a verdadeira obra de Deus, sendo estabelecida as verdades de Deus sobre os filhos de Deus. Então, ovelhas, eu quero dizer para você nesta noite, se ainda há coisas na sua vida que não foram concluídas, e você está desanimado por isso, você está cabisbaixo, você não consegue mais orar, você não consegue mais... alguns até pensam em parar. Eu quero te dizer algo abençoado. Elas já estão preparadas por Deus. Nós é que temos que ter a perseverança. A perseverança para alcançar essas obras preparadas por Deus. E às vezes as pessoas culpam outras pessoas, culpam pastores, culpam o missionário, culpam o evangelista, culpam o seu marido, culpam a sua esposa, culpam aquele irmãozinho da igreja, quando na verdade não temos que culpar ninguém. Nós temos que ser pessoas adultas e saber que nós temos que aguardar em Deus com perseverança. Se não houver perseverança, abençoado, como é que você vai chamar a existência algo que você mesmo já não persevera mais? Em orar? Em declarar? Em confessar? Ah, porque o mundo hoje em dia, pastora, está difícil. Não é hoje está difícil, sempre teve difícil, abençoado. Não coloque culpa em alguma coisa. Não coloque, não desvie o foco, que é a sua fé em Deus, para essa obra ser concluída na sua vida. Não coloque, abençoado, culpa em alguém ou, em alguma situação. Porque eles, por tantas coisas que eles passaram aqui, todos esses homens abençoados, eles poderiam parar. Por exemplo, pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceder um filho. Mas ela poderia desanimar ali e falar, olha, eu tenho já uma idade, não dá para mim fazer um filho, não tem como eu ter um filho, como é que eu vou conceder um filho? Não tem. Mas abençoado a fé. A fé é algo que talvez você possa estar bloqueando de muitas coisas acontecer na sua vida. Respira aí, abençoado, e pense no que eu estou dizendo. Já estão feitas por Deus. Nós é que temos que perseverar para você alcançar, como eles alcançaram pela fé, as boas obras que já estavam preparadas para cada um desses homens aqui de Hebreus 11 e de todos que vieram depois deles e de todos que estão aqui, de todos que estão aí, e que muitas coisas estão para acontecer, muitas coisas estão por vir. Mas alguns desanimam pelo caminho, param pelo caminho. Povo da Bahia, não desanimem por causa de uma ou duas ovelhas que pararam, por causa de uma ou duas ovelhas que falaram que iam fazer. Abençoado, não culpem elas. Elas não eram predestinadas para tal obra, abençoado. Pode vir da Bahia, pode vir de onde for, pode chegar aqui e falar. Mas se não for aprovados por Deus, não vai acontecer. E sabe o que eu digo mais para você? Sem nenhuma condenação pela vida daqueles que estiveram aqui. Vivem em paz, abençoado. Vivem em paz. Não é você? Deus levanta outro. Uma coisa é certa, a obra de Deus vai realizar. O que Deus já tem projetado para Bahia vai acontecer. Vai acontecer como aconteceu por Pernambuco, como aconteceu em Brasília, como aconteceu em vários outros estados. Aconteceu, está acontecendo. Então não se culpe por pessoa A, B, C ou D. Continue orando, continue perseverando, porque a obra de Deus vai acontecer. Não olhe para as dificuldades. Não olhe porque apareceu um aqui, mas ele parou, ele desistiu. Povo da Bahia, estou falando principalmente com o povo da Bahia. Não desanimem, porque daqui a pouco tempo Deus vai concluir esta obra. Amém? Daqui a pouco tempo Deus vai concluir esta obra, porque Ele começou.
porque Ele já começou esta obra. Amém? Então, para nós vermos aqui, olha, a Sara já de idade teve um filho abençoado. Pela fé, a obra que Deus tinha para a vida dela foi concluída. Amém, ovelhas? Aquilo que Deus tem para a sua vida será concluído. Será que você consegue entender isso e dizer um amém? Amém, Rafael? Olhando para todos vocês que estão aí agora, todos, não sei quantos que estão me ouvindo neste momento, mas eu quero dizer para vocês, tudo o que você está desejando, toda boa obra que você já está chamando à existência, ela será concluída. Ela será finalizada na sua vida. Muitas coisas eu já chamei à existência e Deus já fez, já foi concluído. Agora, tem na sua vida para ser concluído. Aliás, que na minha tem muitas coisas ainda para ser concluída. Eu tenho hoje 53 anos, eu tenho muitas coisas ainda, irmão Ironildes, para acontecer na minha vida. Muitas. E vai acontecer, abençoado. Porque essas obras já estão preparadas por Deus na minha vida. E o que é da minha vida é para a minha vida. E o que é para a sua vida vai ser para a sua vida, abençoado. Não tenha medo. Não desanimem. Não fiquem preocupados, ansiosos por nada. Por nada. Porque Deus está no controle de todas as obras que Ele já declarou que está sendo feita. Agora, se você parar, abençoado. Se é uma obra, por exemplo, MGA na Bahia, se não é você, é outro abençoado. A obra de Deus não vai parar por causa de um homem, por causa de 2 ou de 3. Eu sei que a obra de Deus vai ser feita. Por alguém Deus vai fazer. Amém? Então, abençoado, eu quero te animar nesta noite. Eu quero dizer para você que pela fé, chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Porque esta obra que nós estamos vivendo, né, nós vivemos dessas obras. Quais obras? Que o Senhor já preparou. Cadê elas, pastoras? Viva pela fé e elas vão acontecendo. Onde estão elas? Não cabe a nós ficarmos questionando a Deus. Cabe você viver cada dia o seu dia. Ontem nós vivemos um dia e Deus finalizou um dia perfeito. Hoje estamos encerrando um dia. Não foi fácil, mas Deus também está encerrando esse dia perfeito, graças a Deus. Só que sexta-feira, sábado, domingo, o Senhor encerrou os dias de sexta-feira, de sábado e domingo. E não foi bom o dia para nós. Mas nós demos glória a Deus, abençoado. Na segunda-feira, Deus encerrou o dia para mim, o apóstolo. Não foi bom, abençoado. Foi muito dolorido o nosso dia de sexta, sábado, domingo e segunda. Mas nós temos glória a Deus. Uma obra foi encerrada, ela começou e foi encerrada. Mas nós demos glória a Deus, porque nós temos que agradecer a Deus pelo dia bom, todos os dias que Deus faz coisas boas, maravilhosas, você vê sinais, prodígios e maravilhas, curas, milagres. Mas tem dia que as coisas não acontecem do nosso jeito ou do jeito que você tem chamado à existência. Acontece da forma, abençoada, que nós vamos aprender a viver. Tudo também, seja o mal, nós temos que aprender a viver com isso. Então, sexta, sábado, domingo e segunda, os dias se encerraram, mas não foram dias bons para nós. Não teve o encerramento de dias, eu passei um dia gostoso, bom. Não, abençoado. Mas eu dei glória a Deus em tudo, abençoado, em tudo. Mesmo que a nossa mente, sabe aquele ditado, a mente no inferno? Porque, entre aspas, né, o inferno não existe, mas é uma preocupação. É algo ruim, é algo que a sua mente não descansa. É só uma força de expressão, tá, abençoado? Você dizer, eu estou com a mente no inferno. Eu estou com uma preocupação, eu estou com um problema, eu estou com uma situação que, se Deus não ajudar, não fazer nada, vai terminar desta forma e glória a Deus. Vai ser da forma que Deus quer. Amém, abençoados? Então, você nesse momento também, você não tem que se abater,
Você tem que ficar firme, abençoado, aguardando o que Deus vai fazer acontecer. Amém? Então, veja Deus nos dias de flores, veja Deus nos dias de espinho, porque você aprende com ambos. Amém, abençoados? E nós aprendemos, tá, abençoado? Graças a Deus, nós somos pessoas que aprendemos a lidar com essas situações. Olha aqui, ó. Pela fé, verso 17 do verso 11, né? Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Preste atenção, pensou nos dias de hoje, Deus pedir para você um filho? E eu vou usar pela fé. Vou mexer um pouquinho com o nosso irmão Ironildes. Recentemente, Deus levou o filho dele. E não teve como, né, irmão Ironildes? Você falar, Deus não leva. Deus, eu não quero. Deus, eu não aceito. Um rapaz com 32 anos, com filhinha pequenininha de... Vai fazer acho que 2 anos a filhinha dele. Esposa, família. Quer dizer, como que você vai falar para Deus? Deus pediu a Abraão e Isaque. E Deus também, me entenda a situação, levou o filho do nosso irmão. E aí, abençoado? A história se repete? Só que ali Deus tinha um propósito. Aqui também Deus tem um propósito. Você sabe qual? Eu não sei ainda qual. Está nas mãos de Deus. Uma coisa eu sei, abençoados, que filhos de Deus voltam para a casa do Pai, porque eles têm uma morada eterna. Eles têm um lugar eterno, que isso nem eu, nem você, nem ninguém tem como tirar da mão. Vai saindo e vai. Quando você vê, já voltou para Deus, porque ele tem uma morada eterna com Deus. Ele não vai ficar por aí vagando, como alguns irmãos católicos dizem. Não, ele sai daqui e ele volta para a morada eterna. Não é fácil? Claro que não, abençoado. Claro que não. Mas o irmão Ironildes hoje, ele já tem algo para dizer para Deus. Deus me deu e Deus levou. Ele dá e ele tira. A história se repetiu com ele. Deus deu o filho e Deus tomou. E olha, abençoado, Deus não avisa. Deus não avisa. Deus não avisa. Ele tem os seus meios. Ele leva, abençoado. E nós não temos como ficar questionando. Você acha que eu vou ficar questionando Deus? A dor que fica dentro do peito de uma mãe, de um pai, como nós falamos, o Espírito Santo que consola e dá um entendimento. Amém, abençoado? E graças a Deus que o irmão Ironildes, por ser um homem há tantos anos em graça, porque Paulo nos ensinou, olha eu mudando de assunto, Paulo nos ensinou para nós não sermos pessoas ignorantes acerca daqueles que dormem em Cristo. É difícil? Muito difícil. Quem já passou por uma perda de ente querido sabe. Eu já falei para vocês que com 16 anos minha irmã faleceu. Então, mas nós não temos como ficar questionando, porque aí o apostolado já fala para nós não sermos ignorantes acerca daqueles que dormem em Cristo. Então, não tem o que fazer, né, irmão Ironildes? Você vai fazer o quê? Você vai se revoltar contra Deus? Você vai começar a blasfemar contra Deus? Então tá aqui, olha. Abraão, Deus foi provar Abraão. E ele foi lá e falou, está aqui, Senhor. O que o Senhor quer? O meu filho Isaque está aqui. Mas tem momentos na nossa vida, abençoado, que Deus não faz pergunta para nós. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Amém? Então, se você for ler, abençoado, Hebreus 11 inteiro, você vai ver obras
feitas, concluídas, é a palavra que eu queria usar. Obras concluídas por Deus, porque já havia preparada. E tem obras na sua vida, na minha vida, na sua vida, que elas já foram começadas por Deus. E elas serão concluídas por Deus. Muitas coisas ainda estão por vir. Nós só estamos vivendo as obras que já foram feitas. Hoje nós temos o MGA aqui, só neste lugar aqui. 20 anos aqui. Acho que está por aí, uns 20 anos só neste lugar. E nós vamos continuando vivendo desta obra que Deus preparou para nós. Amanhã, eu não sei se nós vamos estar aqui, ou nós vamos estar lá, acolá, ou onde nós vamos estar. Mas hoje, agora, exatamente nesse exato momento, 8h20 da noite, não sei se é o mesmo horário com vocês aí, 8h20 da noite, eu estou vivendo das boas obras de Deus. Eu estou vivendo deste momento que Deus já preparou. E nós estamos aguardando algumas coisas acontecer. Final do ano, começo do ano, aí vem março, coisas que já estão preparadas por Deus. Amém, ovelhas? Então, viva das obras preparadas por Deus, as boas obras. As boas obras. Abençoado, tenha o discernimento. Tenha o discernimento de viver o melhor do seu dia. Porque amanhã as coisas podem mudar. Amanhã tudo pode mudar. De uma maneira bem radical. Até uns dias atrás, um tempo atrás, o Moironides vivia com o seu filho visitando ele, entrando, saindo na casa. Ele é o pai, tem a mãe. Hoje mudou-se tudo. Será que ele pensava isso? Claro que não. Nós não pensamos no que vai acontecer daqui meia hora, abençoado. Por isso nós temos que viver e viver bem, ovelhas. Viva bem, abençoado. Sabe, não fica arrumando confusão por coisas tão banais, coisas que não merecem a nossa atenção. Não desvie o seu foco por coisas tão medíocres, sabe? Não deixe que coisas pequeninas afetem a sua mente. Não deixe que coisas pequenas afetem a sua fé. Não deixe que fortalezas que pessoas dizem a você, não deixe que palavras que possam afetar o seu sentimento, a sua razão. Não deixe que ofensas entrem dentro de você. Não deixe, abençoado. Viva o bem agora, viva bem com a sua esposa, viva bem com o seu marido, viva bem com a sua família. O amanhã nós não sabemos do que pode acontecer. Viva desta obra preparada agora por Deus para vocês. Porque nós não sabemos o que pode acontecer, irmão Geraldo, daqui 1 minuto. Eu virar as costas e ir ali para trás, eu não sei o que pode acontecer. Por isso, abençoado, não tenham medos de viver, mas vivam da melhor maneira possível a sua vida hoje, chamando à existência aquilo que Deus já tem preparado na sua vida. Não seja um crente frouxo, um crente medroso, um crente que não tenha ambição de ter as boas coisas. Chame a existência, lute por elas, batalhe por elas. Não fique só orando de braços cruzados. Vai atrás daquilo que Deus já tem preparado para a sua vida, abençoado. Seja parceiro de Deus, parceria com Deus. Deus já estabeleceu, vai lá buscar aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Não fique aí aguardando chegar março, aí você vai falar assim, poxa, eu podia ter feito. Faça agora. Faça agora, abençoado. Eu tenho vontade de ser um homem de Deus, pregar a palavra, ministrar a palavra. Faça agora. Tem um abençoado da Bahia, hoje ele falou comigo, ele falou, pastora, ninguém está levando adiante aqui, ninguém está querendo assumir o MGA aqui na Bahia, eu vou fazer o meu compromisso com Deus, vou evangelizar. Pediu para mim camiseta, para o apóstolo folhetos, e ele vai evangelizar.
Até o momento que Deus faça algo lá, conclua o que Ele já começou. Porque Deus já começou a obra. Amém, abençoados? Então, falando para todos vocês que estão aqui agora, não desanimem, não parem. Tem coisas ainda por vir para a sua vida, abençoado. O melhor de Deus ainda vai acontecer nas nossas vidas, amém? Eu creio. Chame a existência, ore, abençoado. Aquilo que você precisa, abençoado. Ore, abençoados. Eu oro sempre pela vida das minhas filhas e Deus está fazendo muitas coisas na vida delas. Eu oro sempre pela vida da minha família. Eu oro sempre pela vida da igreja. Eu oro para que algo aconteça na sua vida de melhor para você. Eu oro para que Deus estabeleça a sua saúde. Eu oro para que Deus conclua a obra de você ter aquilo que almeja o seu coração. Porque você trabalha, você é um trabalhador digno para ter aquilo que você tem vontade de ter, de construir. Então nós choramos e chamamos à existência essas coisas na nossa vida. Nós não podemos ser crentes covardes que diante de Golias, diante de problemas e situações, nós retrocedermos. Não, abençoado. O justo, ele vive pela fé. O justo, ele avança pela fé. Ele vai em busca daquilo que Deus já preparou para a vida dele. Não pare agora, abençoado. Não agora que Deus já te revelou a graça. Que você sabe que tudo é por fé, sem as obras da lei. Sem sacrifícios. Hoje é pela fé. Amém, ovelhas? Então, terminando aqui essa ministração, depois você lê lá na sua casa e você vê como que eles foram vivendo das boas obras. Como que eles alcançaram as boas obras que Deus já tinha preparado para eles. Uma das coisas eu posso te dizer, perseverança foi uma das coisas que tiveram com ele. Fé, ousadia, não desanimar diante de um deserto, diante de um sol escaldante, abençoado, que nós nunca tivemos aqui no Brasil. Você nunca caminhou sem o seu calçado nos pés, numa terra quente. Você nunca teve que bater numa rocha para sair um pão, uma água. Nunca teve que clamar a Deus para um maná cair do céu. E eles foram perseverantes. Eles aguardaram 400 anos pelo libertador. E às vezes você está aguardando aí 4 dias por uma bênção e já começa a murmurar. Não é? Não é, abençoado? Então, olha, abençoado, como que eles foram vivendo das boas obras na vida deles. Sede imitadores daqueles que com paciência e fé alcançaram. Tenham fé, ovelhas. Não deixe Deus se entristecer por uma atitude sua de desânimo. E para nós encerrarmos aqui, o que eu falei para você de sexta-feira, sexta, sábado, domingo e segunda, que aconteceu na minha vida do apóstolo, que não foi fácil, foi muito difícil, mas muito doloroso, muito difícil. Quando eu olhei para trás, que tudo estava começando na sexta-feira, quando eu olhei para trás, que eu ouvi que aquele anjo voltou para o céu, como assim o filho do nosso irmão Ironildes. Mas quando o filho dele voltou para o céu, eu não estava passando uma situação difícil, como eu estava passando na sexta-feira. Deus falou para mim: você está achando ruim da sua situação? E quantas pessoas estão agora sofrendo por causa de um acidente? Que voltou uma moça de 26 anos, um rapaz de 32. Então, abençoados, não ache ruim do que você está passando agora. Se você olhar para trás, tem pessoas muito pior, mas situação muito pior que você, muito pior, muito pior. Não pense que o seu problema é o maior do mundo. Porque tem pessoas com problemas milhões de vezes pior que o seu. Amém? Então não desanime, abençoado. Cada um de nós temos um Golias diante de nós. Sabia disso? Todos os dias
Você vai encontrar ou um Golias pequeno assim, um assim, um assim, um assim, ou aquele bem gigantão que você fala, olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, como vai ser? Aí quando você vê, Deus derruba aquele Golias. Aí aquele Golias bem pequenininho, você está ali lutando, também é derrubado, abençoado. Mas você não pode desistir. Como eu disse, vocês que agora estão em graça, sem nenhuma condenação, vivendo pela fé e vendo a grandeza de Deus, não parem agora. Amém? Não parem agora, abençoado, não parem. Nós temos aqui, olha, um homem de Deus, é um exemplo para nós seguirmos, 20 anos em graça, 20 anos. 20 anos. Podia parar agora, poucos dias, pouco tempo, que Deus levou o filho? Não, perseverando ali. Por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. Porque ele sabe, abençoado, que tudo tem o tempo de Deus. Ele entendeu o que Paulo disse acerca de nós não sermos ignorantes, acerca daqueles que dormem em Cristo. Ele e a família cristã ainda sabe que o filho está na glória. E quantos perderam os seus filhos, ou seus maridos, suas mulheres, e não têm esse consolo? Porque a lei condena. A lei fala, não batizou? Está no inferno. Não tomou a ceia também? Está no inferno. Os católicos dizem que estão lá, ó, passando por purgatório, para ver se um dia vai alcançar a luz, para chegar, né, no devido lugar. Então, por isso que eu digo a vocês, imitem e olhem e perseverem por aqueles que alcançaram. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, porque eu sei que a salvação em nossas vidas foi uma obra que Deus concluiu. E que tudo que Deus criou pela fé, hoje nós estamos vivendo dessas obras que Deus criou um dia. Nós vivemos num mundo abençoado. Nós temos água que Deus criou. Nós temos o sol que Deus criou. Nós temos a chuva que Deus criou. Nós temos pessoas que são imagem e semelhança de Deus que Deus criou. Quantas pessoas mandaram mensagem para mim esse final de semana, me fortalecendo com palavras, e aquilo foi bom. Deus criou pessoas, seres humanos, para um ou outro ajudar. Compartilhe o seu sofrimento com pessoas, porque pessoas foram criadas para um ou outro ajudar, abençoado. Como Jó, passando por aquela situação tão difícil, ele podia se virar contra Deus, ou ele poderia pensar só nele mesmo. Não, ele foi orar pelos seus amigos. Pensou, irmão? Se coçando ali com um caco de telha, cheio de ferida. A mulher dele é uma mulher tão sem sentimento, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Não, vou continuar aqui firme, orando até por você, viu? Que está aí falando coisas como uma louca. Ovelhas de Deus em Cristo Jesus. Desfrutem das boas obras que Deus já fez por vocês. Desfrutem das boas obras que Deus já fez por vocês. Desfrutem das boas obras. Vivem todos os dias. Estejam vivendo todos os dias. Vivem. Não fique parado no tempo, não, abençoado. As boas obras já foram feitas por Deus. Vivencie essas boas obras que Deus já fez para todos os seus filhos. Amém? Graça e paz a todos vocês. Até domingo pela fé. Você aí e nós aqui. Você aí, do outro lado, e nós aqui. Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Amém? Graça e paz a todos vocês.